deu no New York Times. Não só que a Feira de Acari é um sucesso, como diz a música de Jorge Benjor, mas também que o STF, com essa desculpa esfarrapada de estar salvando a democracia do bicho-papão Bolsonaro, foi longe demais. A tal ponto que hoje o STF é visto por muitos, eu inclusive, como a única ameaça concreta à democracia no Brasil. Mas antes de começar a falar do artigo, eu preciso falar que é um baita complexo de vira-latas esse negócio de ficar comemorando artigo no New York Times. Foi ridículo há alguns anos quando o youtuber, imitador de focas, Felipe Neto se achou capaz de influenciar as eleições norte-americanas. Lembra? I'm a Brazilian YouTuber and I create goofy videos and generate entertainment options for families all over the world. Você pode confiar em mim. E continua sendo ridículo hoje em dia. Até porque, em termos práticos, muito mais importante do que algumas centenas de palavras em inglês publicadas sob aqueles letrões góticos foi a reação de 131 delegados da Polícia Federal que protocolaram uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Aí é que está a esperança de vermos a Suprema Corte do Brasil voltar a ser o que já foi um dia, a guardiã da Constituição, e nada mais do que isso. E antes que eu me esqueça, acorda, Pacheco! De volta aos artigos dos correspondentes Jack Nickas e André Spigariol, não sei se eu falei certo, ele é intitulado "Para defender a democracia, será que a Suprema Corte do Brasil foi longe demais?" Sim, foi longe demais e continua indo. O artigo começa falando da perseguição a empresários que, num grupo de WhatsApp, disseram preferir um golpe de Estado à volta de Lula ao poder. E já no terceiro parágrafo, nos deparamos com a falácia que embasa não apenas aí esse artigo supostamente crítico, como também as ações antidemocráticas do STF. A falácia de que a democracia corre perigo no Brasil. Não corre. Não corre. Pela terceira vez, não corre. Você pode considerar Bolsonaro um presidente tosco, simplório, ou até, como disse o Lula numa entrevista ao Ratinho, um capial do interior de São Paulo. E aqui eu pretendia até colocar o vídeo em que Lula fala essa bobagem, ofendendo aí os moradores do interior de São Paulo, mas eu preferi poupar você, espectador, de ouvir a voz da jararaca. Continuando, você pode achar Bolsonaro até um presidente em vários sentidos despreparado. Você pode até odiar com todas as forças o presidente da República, mas não pode falar que a ameaça à democracia brasileira vem de Bolsonaro ou do executivo. Não há nenhum fato que corrobore isso. Nenhum. Palavras ditas no calor do momento não são absolutamente nada comparadas ao fato de que o STF, sim, tem passado por cima da Constituição. Mas apesar de partir dessa falácia, os correspondentes do New York Times são muito claros ao chamarem de assustadoras as medidas repressivas tomadas pelo STF, supostamente para defender a democracia. E aqui eu quero destacar alguns parágrafos desse longo texto. Neste primeiro aqui, os autores dizem que a ação contra os empresários foi uma demonstração de força da Suprema Corte, que ampliou seu poder para combater afirmações antidemocráticas de Bolsonaro. Ignore essa coisa aí de afirmações antidemocráticas. Isso é bobagem de jornalista que não quer ser mal visto pelos coleguinhas. Atentemos para a lógica contida no parágrafo. Enquanto o presidente fala, o STF vai lá e faz. Aí eu te pergunto, o que é mais importante, a ação antidemocrática? Ou melhor, vamos chamar isso pelo nome, né? A ação tirânica, autoritária, ditatorial? Ou palavras, muitas delas ditas no calor do momento, ali no cercadinho, só porque Bolsonaro não tem sangue de barata? Adiante, o jornal fala o óbvio, mas é uma obviedade que quase toda a imprensa internacional se recusa a reconhecer. Alexandre de Moraes prende pessoas por publicações nas redes sociais que ele considera ataques às instituições. E mais, ele age como investigador, acusador e juiz.
O artigo se alonga, ele fala de Dias Toffoli, que está quietinho, né? Mas a gente sabe que foi ele quem começou com essa história toda, usando o artigo do regimento interno do STF como desculpa para perseguir opositores. O artigo fala ainda de Daniel Silveira, deputado com imunidade parlamentar, para falar o que bem quiser, mas que sofreu as consequências de acreditar que havia mesmo liberdade de expressão no Brasil. E termina melancolicamente com a manifestação da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que basicamente chamou Alexandre de Moraes de tirano e foi, pelo tirano, ignorada. Teve gente achando estranha a publicação desse artigo num jornal de viés claramente esquerdista, como o New York Times. Teve gente dizendo que tudo faz parte de uma grande conspiração. Eu não sei você, mas prefiro acreditar que, longe de ser uma confissão de culpa de uma imprensa que até aqui tem sido cúmplice dos arbítrios do STF e também do TSE, o artigo é uma reflexão pública de pessoas que sabem que, se nada for feito, Alexandre de Moraes continuará agindo assim, ao arrepio das leis, rasgando a Constituição que ele jurou obedecer até 2043, independentemente de o presidente ser de direita ou de esquerda, conservador ou progressista, liberal ou comunista. E já que estamos falando de autoritarismo, olha só, nada melhor do que essa notícia que acabou de me chegar. A Gazeta do Povo está dando de graça para assinantes e não assinantes o livro 1984 de George Orwell, numa tradução exclusiva. É de graça mesmo. Um grande irmão que tudo vê. A mudança da linguagem. O cancelamento de opiniões. O clássico 1984 de George Orwell nos alerta sobre a importância da liberdade. E hoje parece tão atual quanto quando foi escrito. Por isso, a Gazeta do Povo está lançando uma edição inédita e gratuita dessa obra fascinante. Baixe agora o e-book grátis e ainda ganhe conteúdos exclusivos sobre o autoritarismo dos tempos atuais. Você que escutou aí a voz trovejante do meu amigo Ricardo Sabag, não deixe de clicar no link da descrição e baixar de graça o e-book 1984. Sim, aquele mesmo do George Orwell. Que outro jornal do Brasil oferece esse tipo de coisa para você? Hein? Assine a Gazeta do Povo e apoie o jornalismo que, eu não me canso de repetir, não ofende a sua inteligência. A promoção de degustação continua válida. Clicando no link da descrição, você paga 99 centavos nos primeiros 2 meses para experimentar textos como este que eu acabei de publicar e no qual falo sobre o medo que se abate sobre muita gente nessa reta final das eleições. Que outro jornal do Brasil dialoga assim com você? Hein? Por isso é que eu estou todos os dias aqui insistindo. Assine e apoie o jornalismo da Gazeta do Povo. E não deixe de dar o seu like no vídeo, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal da Gazeta do Povo. Até amanhã!